Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. O apóstolo Paulo, agora vai apelar para o imperador. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Quem era Festo? Um governador no lugar do governador Félix. E esse governador, Festo, era o mais aliado aos judeus, o que poderia prejudicar a Paulo. Mas Deus no controle de todas as coisas. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho. Então, mais uma tentativa desses líderes judeus de querer matar Paulo, agora tentando se beneficiar de um novo governador, Festo, que também era mais aliado, era conveniente para um governador romano manter a paz e ainda era beneficiado financeiramente e várias outras coisas politicamente falando, né? Então, eles tentam de novo. Agora, eles vão novamente a Festo, só que pedem a Festo para liberar Paulo para ser julgado, né? Lá em Jerusalém. Só que a intenção deles nem era julgar Paulo. A intenção deles era novamente uma armadilha para matar Paulo. Quando ele estivesse a caminho de Jerusalém, eles o matariam. Essa era a intenção desses líderes que odiavam a Paulo e tudo focado numa palavrinha: inveja. E aqui nós vemos uma cena parecida com a de Jesus. Jesus é enviado a Pilatos, Jesus é enviado a um governador romano e volta e vai. E Paulo está aqui numa situação semelhante. Só que Festo, ele falou para eles para ir até lá e apresentar as suas acusações lá. Ele não iria liberar Paulo, porque Paulo apresentou sabiamente a sua cidadania romana. E isso seria um grande problema até para um governador se ele entregasse um cidadão romano para ser morto, julgado. Ele poderia perder até o seu posto, né? Até o seu título de governador. Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem lá, se é que ele fez algum mal. Isso aqui ficava claro para todo mundo. Que o que estava sendo lançado como acusação contra Paulo era questões sobre a doutrina, a religiosidade dos judeus e que eles não achavam nele culpa alguma. E mesmo aquilo com que eles estavam acusando Paulo ainda era mentira, era falso. O que a inveja é capaz de fazer. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Então, Paulo vem, volta, Paulo para cá, Paulo para lá, e as acusações eram as mesmas. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em voltar
e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito dessas coisas? Festo estava meio que dizendo para ele: olha, sua questão é religiosa, sua questão é com os judeus. Você não quer ir para lá, que aí eu fico livre desse problema, eu fico livre desse povo, eu fico livre dessa amolação toda. Se você quiser ir, eu te libero, né? Com todo o prazer, lavando as minhas mãos. Só que Paulo, muito sabiamente, diz: estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, e ninguém pode me entregar a eles, portanto, eu apelo para o imperador. Aí, o tempo parou, o relógio parou, os pássaros pararam, tudo parou. Ninguém podia abrir a boca. Sabe por quê? Paulo era um homem instruído não somente na lei do judaísmo, não somente instruído do caminho pelo Espírito Santo, mas ele era um homem atualizado. Ele era um homem que ele entendia do que ele necessitava. Ele entendia das leis romanas e do direito que ele tinha. Então, quando ele viu que as coisas estavam apertando para ele, que agora o governador Festo estava culiado com os líderes judeus e que estava correndo o risco dele voltar para Jerusalém e ser morto, agora ele fala a frase: eu apelo para o imperador. É como uma pessoa aqui sendo julgada aqui em Itaúna por algum crime e de repente ela diz: eu apelo para o Supremo Tribunal. É claro que as coisas não funcionam assim para nós, né? Existem toda uma hierarquias e poderes antes que algo chega lá no Supremo Tribunal. Mas Paulo conhecia a lei. É disso que nós precisamos falar aqui. Nós vivemos um século de muitas informações. Nós temos ao nosso alcance informações importantíssimas sobre vários assuntos para que nós possamos aprender. A internet, ela traz tanta informação boa que é só saber procurar, analisar para aprender. Veja bem, nós somos cristãos e a nossa ferramenta de fé é a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode falar uma profecia ou uma palavra se ela não tiver condizendo com o que está na Bíblia Sagrada. Essa é a nossa ferramenta de fé. Agora, o cristão, ele deve entender um pouquinho de psicologia, ele deve entender um pouquinho de alimentação saudável, ele deve entender um pouquinho das leis, um pouquinho de política. Nós temos que ter pessoas que têm o dom na área da política para representar ali a Igreja de Cristo.
Nós precisamos de aprender. Isso faz toda a diferença. E faz diferença para a vida de Paulo. Eu sou uma pessoa que eu amo aprender. Eu gosto de aprender. Deveria aprender muito mais do que eu sei. Mas eu gosto de aprender. Eu reconheço quando uma pessoa está falando algo e eu aprendo com aquilo. Nós hoje vivemos num mundo da pandemia com tantas informações loucas e distorcidas. Precisamos aprender. Aprender. E aprender. E Paulo, então, com todo o seu conhecimento sobre a lei romana, ele apela para o imperador. Agora não tem mais para os judeus, não tem mais para Festo, não tem mais para mais ninguém. Ele já apelou para a Suprema Corte. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. Já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Disse Festo na frente de todos: não está mais nas minhas mãos. Você é um cidadão romano e que tem esse direito. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Esse rei Agripa era um Herodes, da descendência de Herodes, colocado para governar uma das cidades neste governo romano. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo e ele conta para ele. Falou assim: olha, eu tenho um prisioneiro aqui, ele é judeu, e os judeus estão querendo matá-lo, julgá-lo mediante a lei deles, mas ele também é cidadão romano. Ninguém conseguiu acusar ele de nada, mas eles estão querendo levá-lo. E agora ele apelou para o imperador. Então, ele diz assim: olha, por isso quando eles vieram até aqui, não perdi tempo. E logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Então, agora, esse governador Festo está num aperto. Ele aproveita a visita de duas pessoas ilustres, governantes também, que é o rei Agripa e sua irmã, para contar o caso e chamam Paulo para que eles também pudessem ouvir Paulo falar. E novela! E chama Paulo, só que tudo isso só era uma oportunidade para Paulo falar. E com eles Paulo fala: sim, eu sou acusado de ser do caminho desse tal Jesus Nazareno que morreu. Só tem um detalhe: a morte não pôde detê-lo. Ele está vivo. Então agora, na frente de Festo, na frente de Agripa, na frente de Berenice, Paulo está pregando: esse Jesus morreu, mas está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto, por isso perguntei a Paulo se queria ir para Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele para que pudesse mandá-lo para o imperador. E Agripa e Berenice, então, vão ouvir toda a palavra de Paulo novamente, se defendendo que não é acusado por ninguém, que não faz sentido as acusações,
que eram falsas, que eles não tinham provas, né? A intenção deles era matar Paulo. E agora, o governador tinha, vamos dizer, um pepino nas mãos. Se apelou para o imperador, agora ele deveria escrever uma carta justificando o fato de Paulo estar lá na frente do imperador. Então, Agripa e a sua irmã agora vão ajudar Festo a escrever essa justificativa, né? Por que mandaram essa pessoa sem acusação para a frente do imperador? Então agora tinha uma bomba na mão do governador Festo e era assim a vida de Paulo. De sabedoria em sabedoria, ele agora vai parar justamente onde Deus havia dito que ele iria. De Jerusalém para Roma. Essas pessoas que até jejuaram, se tivesse jejuando até agora para Paulo morrer, teriam eles morrido de fome. Porque Paulo está vivo. E ele só vai morrer quando todo o propósito da vida dele for cumprida. Várias cartas serão escritas da prisão para as igrejas, que depois nós vamos conhecer as cartas de Paulo às igrejas. Olha que bênção, tudo permissão de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.